pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Tarô e Vida. Para quem não me conhece, eu sou Dayana Rodrigues, tudo bem? E nesse vídeo eu vou jogar o tarô para ver quem é que vai ganhar o segundo turno das eleições aqui no Rio de Janeiro. Será que vai ser o Eduardo Paes ou será que vai ser o Marcelo Crivella? Qual dos dois ocupará a prefeitura da cidade maravilhosa a partir de 2021? É o que nós vamos ver aqui neste vídeo. Lembrando, pessoal, que toda a análise que eu vou fazer nesse vídeo é estritamente imparcial e isenta de convicções político-ideológicas, ou seja, o que eu falar aqui é sobre quem vai perder, quem vai vencer e outros detalhes mais, é puramente baseado no que eu estou vendo das cartas, é estritamente baseado na minha experiência e no meu conhecimento que eu tenho a respeito do tarô. Eu já jogo há 15 anos, para quem não me conhece, tá certo? E é uma análise, então, estritamente baseada na simbologia das cartas. Eu apenas digo o que as cartas estão mostrando, tá? Então, não vou falar com base em convicções ou valores políticos pessoais, nem com base em pesquisas e muito menos com base no que eu acho. Enfim, minha leitura é desprovida de achismos, tá bom? Vou apenas falar o que as cartas estão mostrando, beleza, pessoal? Eu vou utilizar aqui o tarô de Marcélia, tá? E vou começar a embaralhar aqui as cartas. Vou me concentrar aqui e vamos ver quem é que vai ganhar o segundo turno da prefeitura no Rio de Janeiro. É o Marcelo Crivella ou é o Eduardo Paes? Lembrando que nessas eleições de 2020, o Marcelo Crivella está tentando a reeleição. Ele já é o atual prefeito do Rio de Janeiro e o Eduardo Paes está tentando novamente ocupar o cargo de prefeito que um dia aí ele já ocupou aí no mandato passado. Bom, vamos ver quem é que vai ganhar o segundo turno na prefeitura do Rio de Janeiro. Opa, é o Marcelo Crivella ou é o Eduardo Paes? Se você ainda não conhece o canal, pessoal, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos e aproveite, compartilhe com os amigos. Agradeço também aí pela sua audiência. Deixe o seu comentário também. Opa! Nossa, o baralho não quer parar de se dividir. Vamos deixar ele aqui quietinho. Vamos embaralhar aqui agora os arcanos menores. Vamos ver quem é que vai ganhar as eleições para a prefeitura no Rio de Janeiro. É o Paes ou é o Crivella? Lembrando que a minha análise, ela independe do que eu acho ou para quem eu esteja torcendo, não tem nada disso na minha leitura, pessoal. Eu faço uma análise bastante imparcial e desprovida de convicções político-ideológicas. Vamos ver quem é que vai ganhar a prefeitura do Rio de Janeiro e passar a governar a prefeitura a partir de 2021. Bom, vamos lá. Vou começar a tirar aqui as cartas. Começar a tirar as cartas para o Eduardo Paes e depois para o Crivella. Vamos ver.
Agora vou fazer o jogo do Crivella. Vamos lá. Nós temos a roda com o rei de espadas na situação para o Eduardo Paes e o diabo com o rei de copas na situação para o Marcelo Crivella. Na oposição para o Eduardo Paes temos Eremita com 5 de espadas e para Marcelo Crivella temos aqui Papisa com 9 de espadas. Nossa, gente, quanta espada nesse jogo. Para o Eduardo Paes, no resultado, temos um carro com o 3 de ouros. Vou mostrar para vocês as cartas. Saiu aqui 2 arcanos menores para Marcelo Crivella. Deixa eu tirar aqui mais uma carta para o Crivella. Faltou um arcano maior. Qual será o resultado do segundo turno para Marcelo Crivella? Bom, pessoal, vou botar aqui, já que saiu 2 arcanos menores, eu vou considerar. Bom, olhando esse jogo aqui como um todo, é muito interessante porque eu tô vendo aqui que a disputa, tanto para o Marcelo Crivella quanto para o Eduardo Paes, meio que está assim, se tornando uma questão de honra vencer essa eleição, tanto para o Paes quanto para o Crivella. E não é só uma questão de honra, é uma questão de ego também, né? Eu vejo que tanto o Eduardo Paes quanto o Marcelo Crivella, eles querem vencer essa eleição não necessariamente porque querem ser prefeitos do Rio de Janeiro, mas, né, até mesmo por uma questão de ego mesmo, né, por uma questão de reafirmação na própria política carioca, né? O Marcelo Crivella, ele na situação, ele aparece com o diabo e o rei de copas. Então isso daqui mostra que ele quer se manter no poder, no cargo da prefeitura a todo custo. Ele inclusive utiliza algumas estratégias um pouco ardilosas, eu diria, por conta desse diabo aqui, né? E eu diria também que com o rei de copas, ele mostra até assim um certo afeto, um certo carinho também pela própria cidade do Rio de Janeiro, pelo próprio cargo da prefeitura, mas para ele o que está principalmente aqui em jogo para o Marcelo Crivella é uma questão assim de muito ego e questão de honra também, né? Aqui eu tô mostrando aqui para vocês verem direitinho. Já para o Eduardo Paes, né, a própria roda com o rei de espadas mostra que nesse momento tá começando a haver uma virada muito positiva para o Eduardo Paes. E por quê? E como que eu sei que é uma virada positiva para o Eduardo Paes e não uma virada negativa? Por causa de todo o resto das cartas aqui do jogo, tanto do Eduardo Paes quanto do Crivella, tá certo? Que eu já vou até detalhar aqui para vocês. Mas para o Eduardo Paes, eu tô vendo inclusive que ele possui uma habilidade verbal bastante positiva, ele possui uma capacidade de se expressar, de se comunicar,
e de determinar todas as metas dele de uma forma bastante esclarecedora. Então ele aqui como rei de espadas, olha que interessante, o Eduardo Paes ele aparece como rei de espadas, né? Aqui Eduardo Paes aparece como rei de espadas e o Crivella aparece como rei de copas. Isso aqui significa que enquanto que o Eduardo Paes ele está agindo de uma forma mais racional, concentrando todos os seus esforços e as suas habilidades na sua expressão verbal, no seu próprio intelecto, ou seja, ele está procurando mostrar ali todas as suas habilidades, qualidades, procurando vender o seu peixe, digamos assim, né? Utilizando a sua própria capacidade de comunicação. E aqui mostra que ele é um cara que sabe se expressar e se comunicar muitíssimo bem, né? Ele é um cara que ele inclusive tem o dom da palavra e tem o dom assim de convencer o seu eleitorado de uma forma bastante positiva, né? E com isso ele vai, nesse momento já está ocorrendo uma virada positiva para ele. E essa virada, né, que está ocorrendo com relação ao Eduardo Paes, né, tá havendo aqui uma nova conquista de um eleitorado que antes ele não tinha. A roda com o rei de espadas mostra que por meio da comunicação dele e da verbalização, da capacidade verbal que ele tem, ele está conseguindo atrair, né, para ele próprio aí um eleitorado que antes não tinha votado nele no primeiro turno. Interessante, né? O Crivella ele já está sendo mais movido aí pelo emocional, é diferente do Paes, que está sendo mais cabeça fria, né? O Paes ele está sendo movido pelo racional e o Crivella ele está utilizando estratégias mais baseadas nas próprias emoções, né? Estratégias baseadas no que ele acredita, no que ele sente, estratégias, inclusive até um pouco mentirosas, digamos assim, um pouco ardilosas, enfim. Continuando aqui, na sequência nós temos o Eremita com 5 de espadas para o Eduardo Paes, o que mostra que algumas dificuldades que o Eduardo Paes está enfrentando na campanha dele, principalmente com relação a opositores políticos, tá? Esse 5 de espadas com esse Eremita na oposição mostra que o Eduardo Paes ele ainda não tem assim tão bem desenvolvido de repente alguns projetos ou alguns planos, né? De repente tá faltando ele talvez também um pouquinho da sabedoria do Eremita para saber como lidar com essas adversidades que o 5 de espadas está mostrando. Então, existe ao redor aí do próprio Eduardo Paes alguns opositores políticos, algumas pessoas que, digamos assim, querem vê-lo pelas costas e está faltando, de repente, um pouco de sabedoria por parte do Eduardo Paes para saber como contornar esses opositores políticos. Isso é o único detalhe que eu vejo que atrapalha aqui um pouco a vitória do Eduardo Paes. Já com o Marcelo Crivella, saiu a papisa com o 9 de espadas. Isso daqui mostra que o Crivella ele está muito preocupado com relação ao resultado dessa eleição. Ele tem pensado bastante, acredito inclusive que já passa até na cabeça dele uma possibilidade
de uma possível derrota. Então, não me admire que o próprio Crivella já esteja meio que intuindo ou até mesmo pressentindo que ele vai perder nesse segundo turno para a prefeitura do Rio de Janeiro, né? A papisa com 9 de espadas, inclusive, mostra que ele não só tem andado muito preocupado, como ele tem procurado até reprimir um pouco essas preocupações. Ele tá num estado de medo, ansiedade, preocupação bastante forte com relação a essas eleições. Eu diria até que ele tá assim com os nervos à flor da pele, o Marcelo Crivella. Aqui mais adiante, eu vejo no resultado do Eduardo Paes, vou mostrar para vocês, e no resultado do Crivella, que comparando aqui o resultado dos dois, eu vejo que realmente quem vai ganhar a prefeitura do Rio de Janeiro, quem vai ganhar a prefeitura do Rio de Janeiro vai ser o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, ele saiu com o carro e o 3 de ouros. O carro com o 3 de ouros é bastante favorável aí para um êxito, para uma vitória. Mostra ele prosseguindo na jornada dele e dando continuidade, inclusive, a alguns projetos que ele já possui aí na cartola, ele começando até mesmo a divulgar, dar publicidade aí a alguns planejamentos e projetos que ele tem para o próprio Rio de Janeiro. Inclusive o 3 de ouros com o carro mostra aqui, inclusive, a própria divulgação do resultado das urnas. Esse 3 de ouros com o carro fala muito da questão da divulgação e da publicidade do resultado. Ou seja, quando o resultado da apuração das urnas, o resultado do segundo turno da Prefeitura do Rio de Janeiro torna-se público, ou seja, torna-se conhecido pelos cariocas, tá? Então isso aqui realmente confirma a vitória do Eduardo Paes. Para o Marcelo Crivella, interessante. Saiu aqui o Imperador, o Cavaleiro de Copas com o 4 de Copas. Mais uma vez aqui muitas copas para Marcelo Crivella. Sem querer saiu essas duas cartas juntas, então eu resolvi deixá-las. Isso daqui mostra que o Crivella, ele vai continuar se sentindo ainda muito autoconfiante no círculo da política carioca, né? Ele vai continuar tendo uma força muito grande, mesmo com a derrota nas urnas, né? Então, assim, esse 4 de copas, né, mostra realmente que ele vai ficar chateado, triste com relação ao resultado das urnas. Então, realmente mostra que quem vai ganhar esse segundo turno será o Eduardo Paes. E eu vejo ainda que o Marcelo Crivella, ele apesar de ficar chateado com o resultado das urnas, ele ainda vai continuar tentando aí novas oportunidades de novos cargos na política do Rio de Janeiro. É o que esse Cavaleiro de Copas me mostra. Então, o Marcelo Crivella, ele vai, digamos assim, perder nas urnas, mas vai tentar sair por cima da carne seca, eu diria. É o que essas cartas aqui estão mostrando, né? E ele vai tentar passar, inclusive, uma imagem de que está conformado com o resultado, embora não tenha sido aquilo que ele esperava, mas vai mostrar uma imagem de alguém que tá forte, digamos assim, né? Ele vai mostrar aqui uma imagem de
de que é uma fortaleza, né? De que o resultado, mesmo tendo chateado ele, não deixou ele abalado como pessoa e como político. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, ative as notificações. E se você for novo por aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário aqui embaixo e aproveite e veja os outros conteúdos aqui no canal. Foi um prazer estar com vocês e muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.